Obrigado, Deus, por essa manhã, Deus. Como é bom estar, Senhor Pai, reunido em torno de Ti, Senhor Deus, da Tua glória, do Teu nome. E, Senhor Pai, adorarmos a Ti, abrirmos nossos corações e, ó Deus, chamarmos uns aos outros à adoração, apontarmos uns para os outros, Senhor Pai, a beleza, Senhor Pai, da Tua santidade, da Tua glória, ó Deus, da Tua soberania, da Tua onipotência, da Tua imutabilidade, todas elas refletidas, Senhor Pai, perfeitamente, Senhor Pai, em Cristo. Mas também, Senhor Pai, nós vemos nele a beleza da Tua humildade. Ó Deus, como Tu pode ser o Deus alto e sublime, Senhor Deus, que habita, Senhor Deus, a eternidade, cujo ser nenhum olho jamais viu em toda a sua criação, mas que Teu Filho, Senhor Pai, nos leva até a Ti, no poder do Teu Espírito, e nós temos essa comunhão bendita, Senhor Pai, com a Trindade eterna, que nós possamos, Senhor Pai, ter um pouco desse gozo, desse amor, dessa alegria que Tu desfrutas eternamente em Teu Filho no Espírito, e que isso vá crescendo em nós, até que tudo seja, Senhor Pai, esse amor, inundando de tal maneira, Senhor Deus, as nossas vidas, que todos nós glorificados no céu, ó Deus, sem a presença do pecado, possamos, Senhor Pai, então conhecer, Senhor Pai, ó Deus, infinitamente mais do que conhecemos agora, e prosseguir conhecendo pela eternidade sem fim as belezas que fluem de Ti. Que nossos corações estejam abertos, então, Senhor Pai, para a Tua palavra, e o Teu Espírito nos molde mais, Senhor Deus, a semelhança do Teu Filho. Como falamos no início, Pai, ainda que sejamos arbustos comuns, Senhor Pai, sem beleza, ó Deus, nós queremos toda a beleza de Cristo brilhando em nós, e sabemos que só temos isso na Tua palavra. Então, Senhor Deus, guia-nos. Ó Deus, Tu, pastor das nossas almas, guia-nos pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Hoje eu estou com uma energia baixa, assim, eu passei a semana toda, ainda estou, né? Com baita problema de coluna, e eu não consigo dormir direito, e eu já durmo tão pouquinho, né? E os remédios que a gente toma parece que dá mais, baixa mais a energia ainda, né? Mas a graça de Deus é suficiente. Umas 2 semanas atrás nós falamos sobre disciplinas espirituais sem que elas se tornassem legalismo por causa da pergunta de alguém, e nós desenvolvemos isso. Hoje, pela manhã e à noite, eu quero fazer a aplicação disso, não é? Olhar para algumas dessas disciplinas e entendermos que essa é a única maneira de nós sermos mudados. E hoje eu queria meditar no Salmo 119, eu vou ler alguns versos, já que esse salmo é muito grande, não é? E eu vou ler alguns versos pinçados neste salmo, e vamos tentar descompactar eles para nós. Primeiro, verso 1 e 2, que diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. No verso 22 e 24 diz: tira sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois eu guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O verso 35 diz: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. No verso 41 e 42 diz: venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. O 46 a 48 diz: também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recrear-me-ei em teus mandamentos, ou me deleitarei, não é? Que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para a tua palavra, ou para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos.
No verso 130 diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E do 133 ao 135 diz assim: dirige os meus passos segundo a tua palavra, que nenhum pecado me domine. Faça resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Depois do 143 ao 148 diz: problemas e angústias vieram sobre mim, mas tua palavra, os teus mandamentos são o meu deleite no meio dessa angústia. Não é? Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Eu coloquei a minha esperança na tua palavra. Meus olhos permanecem abertos durante as vigílias da noite para que eu medite nas tuas promessas. O 151 e 152 diz assim: no entanto, tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são verdadeiros. Há muito tempo aprendi com os teus estatutos que tu os estabelecestes para durar para sempre. O 160 diz: todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as suas leis justas são eternas. O 164 diz: 7 vezes por dia eu te louvo por suas leis justas. O 165 e 166 diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e nada pode fazê-los tropeçar. Aguardo a tua salvação, ó Senhor, e eu sigo os teus mandamentos. Então, quando nós pensamos em como Deus nos muda, e em todas as disciplinas espirituais, nós temos que continuamente olhar para as práticas cristãs, e nós dissemos que os cristãos têm todas essas grandes crenças, mas as crenças não mudam, não forjam o nosso caráter automaticamente. As crenças, mesmo quando nós ouvimos a melhor pregação possível e meditamos e olhamos para a palavra de Deus e cremos, elas não criam uma mudança automática de caráter em nós. Então essa é a razão pela qual existem tantas pessoas que professam o cristianismo, crer nessas coisas, e são tão confusas, tão angustiadas, tão egoístas quanto todos os outros, que não conhecem nada a respeito disso. Vão lidar com todos os dramas da vida como todos os outros, como se nada soubessem. Então, crianças têm que ser transformadas, filhos têm que ser transformados de Deus em caráter por meio de práticas. E aqui estão as suas crenças, e aqui estão as crenças, aquilo que você diz acreditar, e aqui está o caráter que você quer, não é? Que você anseia, que você almeja. Então, filhos de Deus não produzem simplesmente o caráter. Cada dia que passa, o seu caráter está sendo mudado. Não é assim que funciona. Eles têm que ser transformados em caráter por meio de disciplinas espirituais. Práticas cristãs, nós poderíamos chamar essas disciplinas espirituais. E se não há isso em nossa vida, não devemos então nos espantar, porque o que nós cremos não está cada vez mais nos mudando, ou fazendo uma diferença enorme entre nós e as pessoas que não conhecem a verdade de Deus, quando estão enfrentando todos os dilemas da vida. Então, eu quero olhar agora para o uso das Escrituras, da Bíblia, em nossas vidas. E não apenas crendo nas Escrituras. Hoje nós queremos perguntar: como você usa as Escrituras na sua vida? Essa é uma das práticas, uma das disciplinas. E o Salmo 119 é o mais longo da Bíblia, e ele é sobre a palavra de Deus. Você vê que em todos esses versos que eu li, eu podia ter lido o Salmo todo, em todos eles ele está falando sobre a palavra de Deus. Ele usa uns 6, 7 palavras diferentes para descrever a palavra de Deus: estatutos, mandamentos, palavra, preceitos, não é? E há pelo menos 3 coisas que a gente
vai aprender ao fazer a pergunta que a gente vai fazer hoje. A gente sempre tem um tempo limitado, né? O que estamos sendo ensinados sobre as Escrituras em nossas vidas? Se você quer que as Escrituras sejam usadas em sua vida para traduzir crença em caráter cada vez mais parecido com o de Cristo, aquilo que Paulo diz que você vai brilhando de um grau de glória para outro. Se você quer isso em sua vida, você tem que ter 3 coisas: reconhecer a majestade da palavra de Deus. Em segundo lugar, você tem que explorar o seu poder, o poder da palavra de Deus. Não é? E em terceiro lugar, você tem que desvendar o seu segredo. Desvendar aquilo que é um mistério, não é? É escondido. Então, em primeiro lugar, você tem que reconhecer a majestade da palavra de Deus. Em segundo lugar, explorar o poder da palavra quando você vê a majestade dela. Em terceiro lugar, você tem que desvendar o segredo da palavra de Deus. Só isso transforma a crença em caráter. Crença em semelhança com Cristo. Então, em primeiro lugar, reconheça a majestade da palavra de Deus. O que a gente quer dizer a respeito disso? Há 3 coisas que nos ensinam sobre a majestade das Escrituras no Salmo 119. É óbvio que o Salmo 19 é enorme, é tudo sobre a palavra de Deus, está no centro da Bíblia, não é? E é dedicado à própria majestade da palavra de Deus, e tem muitas coisas. Mas há 3 coisas que nos ensinam sobre a majestade das Escrituras, não é? Que nós podemos nos concentrar hoje, que eu gostaria de destacar entre tantas coisas que há aqui. Ela tem autoridade para todos os tempos, lugares e em todas as partes. Eu disse que a primeira coisa que tem que acontecer é você reconhecer a majestade da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é autoritária. Se nós não vemos essa majestade, ela nunca vai nos mudar. Nós nunca vamos ser transformados. O Espírito Santo nunca vai usar a palavra para nos moldar. Então, logo no versículo 1 diz assim: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são irrepreensíveis, que andam segundo a lei do Senhor. Quando você e eu pensamos na palavra lei, a gente diz, ok, lei, são os 10 mandamentos, não é? Isso faz parte, é mostrado em Êxodo, depois é repetido em Deuteronômio, a lei, quanto eu amo a tua lei, os 10 mandamentos. Mas se você realmente ler não apenas o Salmo 119, né, mas toda a Bíblia, todo o resto da Bíblia, verá que a Bíblia se refere à sua totalidade como a lei. Ou seja, a Bíblia chama a Bíblia toda de lei, e não como a gente costuma pensar. Há 2 lugares, por exemplo, que Jesus no Novo Testamento cita os Salmos. E os salmos, é claro, são poemas, são orações. Não é? Em ambos os lugares, Jesus diz, está escrito na tua lei. E em vez de ele citar um dos 10 mandamentos, ele cita os salmos. Não é? Mas ele diz, está escrito na tua lei. Depois ele cita os salmos, que são poemas, são hinos, que para a gente não... a gente, a princípio, não pensaria como lei. Não é? Então, a grande maioria da Bíblia não está na forma de lei. A maior parte da Bíblia está em forma de narrativa, ou histórias, ou poesia. Você tem narrativa, você tem histórias, personagens, você tem poesia, como os salmos, orações, mas nós temos que ressaltar que ela se autodenomina, a própria Bíblia se autodenomina em sua totalidade, várias vezes como lei. Então, Jesus, por exemplo, quando ele diz, está escrito na tua lei, ele cita uma poesia e não algo em forma de lei. O que isso significa? Significa que toda a Bíblia é normativa. Significa que toda a Bíblia é autoritária. Toda a palavra de Deus é como uma lei. Não há nada nela que não seja autoritário, não é? Que não seja normativo da vida. Significa o quê? É que na Bíblia não há nenhuma sugestão.
Não é? Significa que tudo na Bíblia é obrigatório para nós. Não há parte nela que é obrigatória e parte que não é. E é por isso que várias vezes toda ela é chamada de a lei do Senhor é perfeita. Ele está falando toda a palavra de Deus. Ele está falando sobre todas as coisas que Deus revelou. Ele está chamando de lei. Mas não é uma lei, não é um dos 10 mandamentos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a verdade de Deus, a revelação completa de Deus. Mas por que ele chama de lei? Por causa de que nada nela é optativo. Então, por exemplo, no filme, né, na saga dos Piratas do Caribe, no primeiro filme, não é? Eles falam sobre o Código dos Piratas, né? E eles estavam sempre falando, olha, nós temos que seguir o código, os piratas, né, junto com Jack Sparrow, exceto que eles sempre quebram o código no filme, não é? E na saga. E sempre que eles quebram o código, alguém diz, olha, você está quebrando o código do pirata, você está quebrando o código pirata. E eles dizem, bem, nós pensamos nisso mais como diretrizes do que como lei, do que como um código de verdade. E quando eu vejo isso, eu penso que isso descreve grande parte dos que se dizem cristãos. Não é? Eles agem, eles se relacionam com a palavra de Deus como os piratas do Caribe com o Código Pirata. Eles vêm como diretrizes, sugestões, não é? Não é assim que podemos considerar a Escritura de forma nenhuma. Ela é autoritária. Toda ela é a lei do Senhor. E é por isso que Jesus, quando cita a lei diz, ele não cita nenhuma lei, ele cita um salmo. Então não apenas isso, mas observe no versículo 2, bem-aventurados os que guardam os seus estatutos. O que é isso? Como é comum hoje haver uma mistura tão grande entre o humanismo secular e a palavra de Deus na mente de grande parte dos que dizem cristãos, que isso fica totalmente fora de contexto, né? Estatutos é uma palavra diferente. Na verdade, o português transmite isso muito bem usando a palavra que soa como estátua, vem da mesma raiz. Estatuto, estátua, é aquela coisa que não muda, aquela coisa que está lá, que é fixa. Você vê a estátua de Tutancâmon, 3.000 anos depois, é a estátua. Ela não mudou, não cresceu, não foi para lá, não foi para cá, não se ajeitou. Ela é uma estátua, é o estatuto. Não é? E se você for para o versículo 152, ele diz, há muito tempo aprendi teus estatutos, que os estabeleceste para durar para sempre. Você vê, por isso que vem da minha raiz de estátua, estatuto. Tu estabeleceste para durar para sempre. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia, são estatutos que duram para sempre. Você só reconhece a majestade de Deus, a majestade da palavra de Deus, que é a primeira coisa nesse processo, se você enxerga isso. O que isso está dizendo é que ela é permanente. Ela não é moldada pelo pensamento da cultura no ano 2022. É um estatuto. É perpétuo. A palavra de Deus, para um determinado tempo e lugar, para muitos está fora de moda. Mesmo muitos cristãos, eles interpretam mais as coisas na sua vida, na sua alma, no seu ser, na sociedade, baseado no pensamento da sociedade, do pensamento cultural da sua época, do que com a palavra de Deus. E tem um monte de dificuldades com isso, porque ele não vê a majestade, ele não vê que ela é um estatuto. Você não pode dizer isso e ainda estar com a palavra de Deus. É isso que a palavra estatuto significa. Quando ele diz que ele ama os estatutos de Deus, ele diz que ele ama essa permanência, essa imutabilidade. A palavra estatuto então significa que você não pode jamais dizer como os piratas do Caribe, que aquilo é como diretrizes, conforme seja a situação, aquelas coisas podem mudar. Você não pode deixar que nosso momento cultural julgue partes da Bíblia.
Você não pode deixar que nenhum pensamento cultural, sociológico, psicológico, antropológico, nenhum pensamento cultural dos nossos tempos julgue partes da Bíblia como válidas e não válidas. Nós temos que deixar, pelo contrário, que a Bíblia julgue quais partes da nossa cultura são válidas ou não. É o oposto, não é? Portanto, não é apenas a Bíblia, não é apenas autoritária, não é? Para todos os tempos e lugares, mas em todas as partes. Não há uma parte aí da sua vida, ou uma parte da cultura, que a Bíblia não seja... isso aqui é fora. A Bíblia está aqui e esse assunto está fora. Não há nada, ela é em todas as partes. Não é? Por exemplo, observe que no versículo 151, o salmista diz: todos os teus mandamentos são verdadeiros. Então apenas... ele nos leva para o lugar certo, no versículo 160, nos dizendo: todas as tuas palavras são verdadeiras. Tudo. Não é? Há um lugar onde Jesus, no Sermão da Montanha, realmente diz assim, está em Mateus 5,17: não pensem que eu vim afrouxar a lei ou os profetas. E essa é uma palavra que ele diz, literalmente, soltar. Não pense que eu vim deixar todas as coisas mais frouxas. Não é? Eu não vou afrouxar um J ou um tio da palavra de Deus. Então o J, a gente pode se dizer, era a menor das letras hebraicas, que a gente está traduzindo para o português a ideia, não é? E um tio era uma parte de uma letra hebraica, não era nem uma letra inteira, era só uma parte de uma letra, não é? Por isso a gente traduziu assim. Então Jesus está dizendo: olha, não ouse pensar que mesmo um pequeno traço, ou mesmo uma parte só, uma parte de um traço de qualquer coisa na lei ou nos profetas vai ser alterado. Isso é a Escritura, não é? Você nunca pode dizer: olha, eu consideraria que nesse aspecto eu não devo seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é muito comum. Jesus está dizendo: cada parte da Bíblia, todas as palavras, na verdade Jesus diz literalmente todas as letras e todos os pedaços de letras, eu nunca vou afrouxá-las. Nunca. Todas elas são obrigatórias para você. Cada parte é absolutamente autoritária. É um estatuto. Agora, a razão pela qual eu chamo isso de majestoso é que é real, não é, queridos? Por isso que é reconhecer a majestade. A Bíblia é grande, é absolutamente soberana. E ela é completamente autoritária. E não apenas Cristo, mas o salmista está falando sobre a sua majestade em sua realeza e autoridade absoluta. Pense na maior realeza e na maior autoridade que pudesse haver. Então, é esse lugar onde a palavra de Deus está. Então essa é a primeira coisa. Se você acha que em alguma parte a palavra de Deus não é autoritária, que em alguma parte você pode usar como código pirata dos piratas do Caribe, então nunca o que você ouvir e diz crer vai se transformar em caráter na sua vida. Nunca o Espírito Santo está de fato levando você de um grau de glória para outro na imagem de Cristo. Você não pode ter parte disso. Só assim você chega à segunda coisa, que é tocar o poder da palavra de Deus. Então, se você for a qualquer campus universitário hoje, certamente reconhecerá que o que a gente acabou de dizer no primeiro ponto é completamente intragável para o espírito da nossa época. Na verdade, quase que se você for em qualquer igreja. Muitas pessoas lutam com essa ideia de uma Bíblia totalmente verdadeira, totalmente autoritária. Jesus toda hora estava perguntando aos fariseus: não lestes? Não lestes? Eles faziam perguntas. Oh, mestre, nesse caso aqui, eles estavam querendo encontrar uma maneira. Jesus disse: vocês nunca leram o que a Bíblia diz? Vocês não leram isso? As pessoas hoje, elas
Elas têm uma ojeriza, não é? Muitas pessoas lutam com essa ideia de uma Bíblia totalmente verdadeira e autoritária. As pessoas defendem muito mais com paixão na igreja hoje o humanismo secular do que a palavra de Deus. Eu praticamente não encontro ninguém que não se levante meio tal para defender algum ponto que o humanismo traz. E quase sempre eu não vejo aquelas mesmas pessoas dizendo, mas a palavra de Deus diz isso. O que diz a palavra de Deus a respeito disso? Não, nunca. Elas têm sempre um argumento que não está na palavra de Deus. Às vezes pastores conhecidos do mundo reformado, eles começam a argumentar e eles não estão argumentando com a palavra de Deus. Eles estão mencionando o último pensamento cultural. Então as pessoas lutam com a ideia de uma Bíblia totalmente verdadeira e autoritária. E nós sequer teríamos problema com o humanismo se isso não fosse verdade na igreja. Se todas as pessoas dissessem, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz sobre a alma? O que a Bíblia diz sobre esse comportamento? O que a Bíblia diz sobre esse sentimento? O que a Bíblia diz sobre esse desejo? Mas eles lutam horrivelmente com isso e têm duas objeções a isso, junto com o mundo. Eles dizem, isso seria tão confinante, não é? E tão espiritualmente entorpecente ter essa coisa com a qual eu nunca posso discutir. Nunca posso discutir com a Bíblia, nunca posso ter um ponto de vista diferente, nem um tio, não é? Nem um trechinho diferente. Não há um dar e receber. Eu não contribuo com nada. Minha mente, meus pensamentos, ou os grandes pensamentos de grandes homens, não tem nada. E isso é muito confinante, e isso é espiritualmente entorpecente. Na verdade, não apenas o salmista, mas Jesus Cristo diz o contrário, que até que você aceite absolutamente a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus, até que você aceite sua majestade autoritária, normativa, você nunca vai ter acesso ao poder que transforma. Nunca haverá poder espiritual de fato nenhum em sua vida. Você nunca vai estar sendo levado de um grau de outro para outro grau de glória na semelhança com alguém. Você nunca está contemplando Cristo de verdade. Seu poder é liberar, não confinar. Você vê quando as pessoas dizem, mas isso é muito confinante, eu não posso nunca discutir com a palavra de Deus, não posso ter, isso é confinante, mas a Bíblia diz o contrário, o poder da palavra de Deus nos liberta, nos libera, não confina, não é? Nos coloca na intimidade espiritual e não na morte espiritual. Então há duas coisas que ela pode lhe dar uma vez que você entenda a autoridade da Bíblia. Ela pode te dar libertação e intimidade com Deus. E você não pode ter essas coisas sem a majestade, reconhecer a majestade para ter o poder que dá libertação e intimidade com Deus. Em primeiro lugar, a libertação. Veja o versículo 45. Vou andar em liberdade. Isso é totalmente contra o que a maioria das pessoas pensam, porque ele está dizendo, eu vou andar em liberdade, por quê? Porque a palavra de Deus é frouxa, não é? E eu tenho muitas ideias, eu vou ser livre. Ele diz assim, vou andar em liberdade, porque tenho buscado os teus preceitos. Ou seja, buscar os teus preceitos me fará andar em liberdade, em vez de me confinar. Quanto mais, ele está dizendo, eu me submeto totalmente a ti, mais livre eu fico. As pessoas, elas lutam porque elas estão achando o contrário. Quanto mais eu me submeto, mais sem liberdade eu fico. Não é? Ele está dizendo o oposto. Agora, como pode ser isso? De que forma a submissão à autoridade de Deus não limita, mas nos liberta? Deixe-me sugerir apenas duas, não é? Por causa do tempo. Primeiro, a submissão à autoridade da palavra de Deus é culturalmente libertadora. É culturalmente libertadora. Essa autoridade nos liberta culturalmente. E a única coisa. Todos nós sabemos que se você conhece a história, ou mesmo se você
teve a sorte, não é, de conhecer seus bisavós. Você sabe que uma grande quantidade das coisas que nossos bisavós, tetravós, aquela geração acreditava ser totalmente a verdade, isso é incrível, hoje é totalmente embaraçoso. Hoje você olha e pensa, como é que eles podiam acreditar nisso? Como é que eles podiam achar que essas coisas... Que vergonha, não é? Então, uma boa parte das coisas que foram escritas nas páginas dos maiores jornais do Brasil, ou no New York Times, ou no London Times, há 70 anos atrás, pela elite cultural, pelos maiores pensadores, são extremamente embaraçosas para quem tem que escrever agora no New York Times. Ou seja, no mesmo veículo, 70 anos depois. Culturalmente, agora a gente percebe que aquelas coisas eram estúpidas. Que aquelas ideias sobre a vida, sobre a alma, sobre como a vida ia ser, eram estúpidas. E essas coisas são ruins. E elas prejudicam. São horríveis. Certo? Nós sabemos disso por quê? As pessoas que escreviam os editoriais nos grandes jornais no Brasil, no New York Times, no London Times, elas não achavam aquilo ridículo. Elas acreditavam como hoje. Você vê as pessoas discutindo pronomes neutros. Elas achavam as coisas mais incríveis. 70 anos depois você olha e pensa, que vergonha. As pessoas acreditavam nisso. É isso que a elite cultural estava dizendo, que ia resolver as coisas, que ia fazer o mundo o que ele devia ser, que ia fazer da vida o que devia ser. Então elas não achavam. Elas eram, então, você pode pensar assim, por que elas não achavam? Porque elas eram pessoas do seu tempo. Aquilo é o que a elite cultural pensava. Os pensadores. Aquilo era, naquele momento, a nata do humanismo. Até certo ponto, eles não podiam escapar do seu tempo. Não é? Eles estavam cercados por todo mundo, os mais respeitados que diziam aquilo. Não, o cara falava sobre a alma, sobre os problemas da alma, sobre tal. Ele falava e dizia, esse cara aí é o maior disso, aquele lá é o maior. E eles estavam cercados por isso. E eles não podiam escapar do seu tempo. E então eles não conseguiam se distanciar. Eles não podiam criticar sua cultura ou o seu momento cultural. De certa forma, a gente pode dizer que não é culpa deles, não é? Eles eram produto do tempo deles. Então eu tenho uma pergunta: quão consciente você está? Não acho que alguém possa discordar do que dessa realidade. Eu quero saber o quanto você agora está ciente de que 50% das coisas que você acredita serão totalmente constrangedoras daqui a 70 anos. Que os seus bisnetos, tetranetos vão olhar, caramba, era isso que eles discutiam há 70 anos atrás. Era uma confusão por causa de gênero neutro. Era isso que eles discutiam. Era isso que as elites falavam. É sobre isso que os tribunais discutiam. É isso que os professores achavam que deviam ensinar na escola. É isso que eles pensavam que ia resolver os problemas da alma, da sociedade, do horror, do medo, da escuridão, da depressão. Até que ponto você está ciente do fato de que 20, 50, 70% das coisas que estão sendo escritas agora no New York Times vão ser igual às que estavam sendo escritas há 70 anos atrás, que agora quem escreve no New York Times olha para trás e pensa, que vergonha, que vergonha. Como aquelas mentes que eram a elite podiam escrever a respeito daquelas coisas, acreditar naquelas coisas. Ou seja, o que está sendo escrito agora será igualmente embaraçoso daqui a 70 anos. O quanto você está ciente desse fato?
Aposto que a maioria não está. Não é? Como nossos avós, bisavós não estavam. Porque sempre nós achamos que chegamos ao derradeiro ponto cultural. Essa é a última ideia sobre a alma. Essa é a última ideia sobre neuroses. Ninguém vai ter outras ideias, porque a nossa geração é a geração final. Nossa geração está enxergando tudo. Eu aposto que você acredita que, de alguma forma, esse processo aconteceu no passado, mas que agora não está acontecendo. Se for esse o caso, então eu tenho uma pergunta para você. Como você vai criticar o que está errado nessa cultura se você é produto dela? Como você vai escapar desses erros agora? Porque não adianta, daqui a 70 anos nós não vamos estar aqui. Quando as pessoas estiverem dizendo, que ridículo, era isso que eles discutiam, era nisso que eles acreditavam. Como você vai criticar agora o que está acontecendo? Como você vai escapar das definições do que vai fazer o homem florescer, a alma humana florescer agora? Como você vai se libertar culturalmente, se libertar da sua cultura, não é? Que vai pegando as vacas sagradas, LGBT. Hoje o suicídio virou um tema quase sagrado para algumas pessoas. As pessoas defendem com a paixão. As pessoas deviam se matar, não é? Se elas com tanta paixão defendem isso com argumentos da nossa cultura. Você vai ver um filme e mostrar que o maior ato de amor é ajudar o namorado a cometer a eutanásia. Essa é a nossa cultura. Como você vai conseguir a distância para poder criticar seu tempo, para evitar os erros que as pessoas fatalmente cometem, já que todo homem, cada cultura, cada geração é guiada pelas concupiscências da mentira, os desejos do engano. Que melhor maneira do que pegar um texto que existe há séculos, há milhares de anos, e que milhões de pessoas de todas as culturas, totalmente diferente. Começou no Oriente Médio, foi para a Europa, foi para a Ásia, circulou, não é confinado a uma cultura. Porque quando você olha para esse texto, que ponto de vantagem firme você tem para criticar essa cultura, como há 70 anos atrás também teriam aqueles, e tiveram, aqueles que estavam sendo guiados assim? Não seria horrível se houvesse alguém aqui que realmente dissesse, eu não posso acreditar em tudo o que a Bíblia diz. Por quê? Não, porque a nossa cultura agora, porque o filósofo tal, porque o pensador sobre os problemas da alma tal, ele disse isso. Há certas partes nela que são regressivas. Há certas partes que são primitivas. Nós tratamos a Bíblia como os piratas, nos Piratas do Caribe, tratavam o código pirata. Há certas partes que eu não posso mais aceitar. Então eu não posso aceitar a Bíblia como a palavra de Deus completamente verdadeira. Cada tio, cada jota. Não seria irônico? Então, a propósito, não é provável que você esteja rejeitando a Bíblia como a palavra de Deus com base em alguma convicção que você tem agora, que até as pessoas mundanas daqui a 70 anos vão estar rindo dessa convicção. De que seus bisnetos ficarão envergonhados. Como assim? Como assim as pessoas usarem esses argumentos humanistas, não é, para dizer que o que era óbvio estava certo? Portanto, você não vê como é possível que realmente só quem vê a majestade da Bíblia conhece o seu poder, porque a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus é a única coisa que é culturalmente libertadora. Você é a única coisa que pode fazer de você não um produto da sua cultura, mas você pode olhar para a cultura e dizer, isso está errado.
Eu não preciso estar morto para daqui a 70 anos as pessoas rirem do que essas pessoas estão dizendo, mesmo as elites culturais. Isso daria alguma distância, finalmente, da nossa própria cultura, na qual nós estamos imersos. Permitiria que você olhasse de uma espécie de posição transcultural, temporal, porque a Bíblia... o salmista que escreveu isso há 13 mil anos atrás, num mundo totalmente diferente do nosso, mas não de homens diferentes de nós. Então, eu fico desanimado quando as pessoas estão falando sobre algo e elas começam a citar, não, porque você tem que entender que a alma, elas começam a citar coisas que são opostas ao que Deus disse. É óbvio que elas disseram, a Bíblia é o código pirata, é só diretriz, mas agora eu aprendi coisas que colocam isso desatualizado. Ou seja, triste quando alguém cita assim, para afirmar uma ideia, para defender algo em si ou na sua cultura, pelos quais você poderia dar uma olhada em sua própria cultura e dizer, isso está errado. Portanto, escapar de ser acorrentado, você vê, só a palavra de Deus é libertadora. Jesus pode dizer, os caras fizeram uma pergunta a ele diz, o que está escrito? No princípio, não foi assim. Quando Jesus fala no princípio, ele está falando de milhares de anos atrás. Mas você vê como ele pode julgar o pensamento cultural daquele momento? Não é apenas culturalmente libertador, mas é psicologicamente libertador. Por quê? Observe o versículo 133. Ordena os meus passos segundo a tua palavra, que nenhum pecado me domine. Nós já falamos muito a respeito disso recentemente, vamos falar mais sobre isso quando voltarmos a esse assunto, mas eu quero apontar para isso rapidamente. Aqui diz muito claramente, se a palavra de Deus não está governando você, se Deus não é o seu bem maior, se a palavra de Deus não é a sua autoridade suprema, alguém está governando você. Alguma outra mente está governando você. Alguma outra mente está forjando a maneira como você vê a vida, como você vê os problemas da alma, da sociedade, do homem. Ele diz... ordena os meus passos segundo a tua palavra, que nenhum pecado me domine. É a única maneira de eu não ser dominado por outra coisa. Aqui diz muito claramente, se a palavra de Deus não está governando você, outra coisa está. Agora, a gente fala sobre isso o tempo todo, isso é assumido pela Bíblia em todos os lugares, mas me deixe dar 3 ótimas, pequenas citações que nos levam para este lugar. Primeiro é Eurípides, não é? Um filósofo grego famoso, nasceu em 480 a.C. e morreu em 406 depois de Cristo, não é? Eurípides dizia que ninguém é totalmente livre, que você é escravo da riqueza ou da lei ou das pessoas que você procura agradar, mas que você não é livre. Eurípides dizia. Simone Weil, né, a Adolfine Weil, uma filósofa também, nasceu em 1909, morreu em 1943, viveu um pouquinho, né? Mas era uma ativista social, e ela disse assim, na verdade, nós só temos a escolha entre Deus e a idolatria. Nós não temos outra escolha. Não é? Nós não podemos ficar num outro lugar. É Deus ou a idolatria. Isso é tudo. Ela diz, abre aspas, se alguém, como nós, a cultura, né, a cultura que ela estava vivendo, ela morreu em 1943, né, como eu disse, né, e nasceu em 1909. Ela disse, se alguém nega a Deus, está adorando alguma coisa deste mundo, na crença de que as vê apenas como tal, como coisas, mas, de fato, embora desconhecida de si mesmo, você está imaginando os atributos da divindade nela. Você está imaginando imutabilidade, verdade,
É por isso que a pessoa lá do seu momento cultural defendia aquelas coisas e 70 anos depois está todo mundo rindo daquilo. Mas ele, na hora, ele viu aquilo como um Deus. Aquilo era a verdade. Aquilo era imutável. Ele não imaginou que daqui a 70 anos iam estar rindo daquelas ideias. Ela está dizendo isso. Você pode não admitir que você trata isso como um Deus, mas você está estabelecendo e dando atributos da divindade àquela coisa. Ou seja, se Deus não está no centro da tua vida, outra coisa está regulando seus pensamentos, suas afeições e como você julga a vida, tanto em você quanto em volta. Você trata isso como Deus e atribui atributos, né, poder, transformação, imutabilidade, verdade, os atributos de Deus, você atribui aquilo. E Beck Pippert, está com 73 anos, ela está vivo, ela coloca algo assim: o que quer que controle você é Deus. Entre aspas. Aquele que busca o poder é controlado pelo poder. Aquele que busca aceitação é controlado pelas pessoas que ela deseja ser aceita. Nós não nos controlamos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Aquilo que é o Senhor da nossa vida nos controla. Vai fazer nós enxergarmos a vida, nos ajustarmos aquilo, vai governar. Ou Deus é a autoridade suprema, ou outra coisa está governando você, mas você não é livre. Você não saberá disso, não é? Como há 70 anos atrás as pessoas não sabiam, elas achavam que elas eram livres, não é? E ela diz: até que você veja Deus, ou seja, os próprios atributos verdadeiros, no único que tem esses atributos, você nunca vai perceber que você tratava as outras coisas como Deus, tendo a palavra final, julgando as coisas finalmente. Então veja o versículo 45, eu amo essa parte, diz assim: andarei em liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos, falarei dos teus estatutos perante os reis, e não serei envergonhado, pois me deleito nos teus mandamentos, porque os amo. O verso 42, 41 e 42, venha a mim o teu amor infalível, ó Senhor, a tua salvação conforme a tua promessa, ou seja, a tua palavra. Então responderei a quem me insultar, pois eu confio na tua palavra. Aqui está um cara, não é? Quando a palavra de Deus se tornou a principal autoridade governante da sua vida, quando o que a palavra de Deus diz sobre mim é final, sei lá, o que esse sentimento, o que a palavra diz sobre ele? Então é isso. Amor infalível, incondicional, eu não preciso mais da aprovação do meu momento cultural. Eu estou livre. E eu não preciso mais de status. Eu não me importo com o que o rei vai dizer. Por isso que ele está dizendo, mesmo que eu for diante do rei, eu não vou ficar com medo. Eu tenho algo maior. A tendência é o poder de um rei nos intimidar. Ele pode mandar me matar. Ele é o rei. Só se eu tivesse uma autoridade maior, eu podia enfrentar o rei sem medo. Ele diz: eu não me importo com o que o rei diz. Ou seja, o rei era o cara mais importante naquele momento cultural. Ele está dizendo, não, o que o rei diz não diz nada para mim. Eu não vou ter medo, porque eu vou julgar o que o rei diz pelos teus estatutos. Eu não tenho medo da morte. Eu não me importo com o que o rei possa fazer comigo. Eu não me importo com o que você pensa, porque você tem status, porque você é o rei. Naquela época que o rei era tudo, né? Dinheiro, aprovação humana, nenhuma dessas coisas importa. Então eles costumavam me levar. Antigamente, o que o rei dissesse ia ser demais para mim, porque se o rei me aprova, então eu ia ter um sinal de status na corte incrível. O rei apoia ele, o rei se alegra nele, o rei, a minha identidade é lá para cima, minha autoestima, porque o rei
não é? Eu jamais contestaria o rei me aprova. Esses versículos no Salmo 40, 119, são realmente dignos de muita reflexão. Não há nada mais psicologicamente libertador do que estar realmente sob o governo apenas de Deus e da sua palavra. As pessoas têm mil problemas psicológicos. Um é gordo demais, um é alto demais, um é assim demais, o outro é assim demais, o outro não é inteligente demais. Tem mil problemas psicológicos. Dizem que é gatilhos, tal, mas que nada. É óbvio que eles estão diante dos reis, que dizem o que eles devem ser, e eles estão tremendo de medo. E eles estão psicologicamente totalmente pressionados, perturbados. Então, antes de tudo, a submissão à palavra de Deus é libertadora. Ele está dizendo, mesmo um rei, eu não teria medo. Eu não quero o status que vem da aprovação do rei. Nem acho que o rei tenha autoridade maior. Então, antes de tudo, a submissão à palavra de Deus é libertadora. Em segundo lugar, é somente quando você entende a autoridade absoluta da palavra de Deus que ela te liberta para a intimidade com Deus. É o que a gente falou, que é a segunda coisa. Eu disse, muitas pessoas dizem que a ideia de uma palavra de Deus absolutamente verdadeira, autoritária e infalível parece espiritualmente entorpecente, confinante. E há um site, era uma revista, agora é só um site, Mother Jones, né, que é uma revista, e agora um site especialista em crítica social. E eles estavam criticando o que eles consideravam a religião ortodoxa. E eles dizem assim, os americanos leem a Bíblia como um manifesto de um Deus que tem muitas leis e uma inclinação para punir aqueles que não as seguem. Mas devemos nos apegar, em vez disso, à ideia de a Bíblia, que não é regras e textos de prova, finais. Devemos começar a ler a Bíblia como uma história e uma conversa. Nós interagimos com ela, nós estamos conversando, nós estamos dialogando com ela. Essa noção radical de que a Bíblia nem sempre é verdadeira pode ser assustadora para as pessoas religiosas. Mas se você abordar o texto como verdade, entre aspas, não poderá ir a um lugar mais profundo de intimidade com Deus. Eu não posso discordar mais fortemente de algo do que disso. Exatamente o oposto. Na verdade, eu vou tão longe a ponto de dizer que, a menos que você acredite que a Bíblia é absolutamente infalível, você não pode ter uma intimidade com Deus. É exatamente o oposto do que eles estão dizendo. Deixe-me mostrar, por exemplo, olhando para uma obra de ficção, por exemplo, Star Trek. É um seriado que nunca acaba, né? É sem fim, tem mil lugares diferentes em que explora, não é, essa obra. E há isso é o pessoal das antigas que gosta de ver coisa antiga, né? Há um episódio chamado I, Moody, que é o 8º episódio da 2ª temporada da série, né? E ela foi no ar em 1967. Essa temporada e esse episódio 8, que tem esse nome, não é? Mas é uma das maravilhas da internet, que você pode achar coisas antigas, velhas, né? E ver, né? E é uma história então fantasiosa. É um dos episódios é o 8º episódio daquela temporada, ia ser 2 anos antes de eu nascer que foi feito, de fato, não é? Então é sobre um cara chamado Harry Moody. E ele criou um planeta que ele pensava ser o paraíso. A Star Trek ficou andando pelas galáxias e acabou encontrando esse planeta. E esse cara, o Harry Moody, ele criou um planeta que ele era o paraíso. E quando o Capitão Kirk e Spock chegam lá, encontra Harry Moody no que ele considera um paraíso. E o que ele fez nesse planeta e com que ele povoou o planeta para ele, na ideia de fazer um paraíso. Ele era o único não robô naquele planeta. E ele povoou o planeta inteiro de robôs de mulheres lindas,
porque olhando você não achava que era um robô. Não é? Mas ele era o único humano nesse planeta. Então esse humano ele povoou de mulheres lindas, mas que só faziam o que ele dizia. Nunca contradiziam ele. Nunca levantaram uma objeção. E ele até fez um dos robôs com a imagem da sua ex-esposa. Para que sempre que ela começasse a importuná-lo, ele apenas dissesse, cale a boca, e ela sempre obedecia. Era o paraíso porque ele tinha essas mulheres, as mulheres todas num planeta lindas, e cada uma delas fazia o que ele dizia. O ponto principal do enredo, que é bem estúpido, né? Mas é uma premissa esclarecedora, é que, ao contrário do que ele pensava, quando o Capitão Kirk e Spock chegaram lá, ele estava totalmente infeliz, não é? E ele tenta roubar a nave deles para fugir do planeta que era o paraíso que ele tinha criado. Ele pensou que isso seria um paraíso, que ele estaria feliz, mas ele estava totalmente infeliz e deprimido, porque nenhum dos relacionamentos era realmente pessoal. Ele se sentia sozinho. E aqui está a ironia. É por isso que a premissa é realmente uma premissa daquele episódio certa e pega no cerne da coisa. O problema com os relacionamentos pessoais é que não é pessoal se a pessoa não pode responder a você. Não é pessoal se a pessoa não pode cruzar a tua vontade. Não é pessoal se você mantiver totalmente o controle. Se você está em um relacionamento e está totalmente no controle, não perde nada da sua independência, e faz exatamente o que quer, e nunca é contrariado, e nunca tem que ter tua vontade cruzada, negar a sua vontade, você na verdade não está num relacionamento pessoal. E foi isso que foi deixando ele assim. Você está num relacionamento de exploração de outro. Um relacionamento com um robô, talvez igual no iMood, mas não no relacionamento pessoal. Ele naquele planeta inteiro não tinha um relacionamento pessoal com ninguém. Isso foi fazendo ele ficar deprimido assim. A ironia era que, embora ele odiasse esse tipo de relacionamento pessoal antes, que a mulher dele contrariava ele, por isso até ele fez um dos robôs que era exatamente igual à mulher dele, em que a vontade dele era contrariada, ele estava sendo contrariado e ele perdia parte da sua independência. Ele tinha relacionamentos pessoais, mas agora lá ele não tinha. Ele não queria mais isso. Ele criou esse paraíso. E todas as relações eram tais que ele nunca perdia o controle. E ele não perderia nunca a sua independência. E ele nunca era contrariado. Ele se sentia miserável agora porque nós somos feitos para relacionamentos humanos. Somos feitos para relacionamentos pessoais. Ele naquele planeta inteiro não tinha nenhum. Agora ele queria roubar a nave para fugir. Agora uma pergunta. Se você, como a maioria da igreja nos nossos dias, não aceita a Bíblia como a palavra de Deus, com autoridade absoluta, infalível, em todas as suas partes, se há alguma parte da Bíblia que você não aceita, porque é ofensivo para você, porque a cultura diz diferente, porque o iluminado do humanismo secular dos nossos dias disse alguma coisa, ou porque você... Eu não acredito que Deus diria isso. Não acredito que Deus pensasse assim. Não acredito que Deus pudesse ter esse sentimento. Se há partes da Bíblia que você segue e partes que você não... Eu quero fazer uma pergunta. Como é que você pode ter um relacionamento pessoal com Deus? Como pode esse Deus em que você acredita cruzar a sua vontade? Todo dia dizer que você está errado? Fazer você ter que abandonar sonhos e planos porque não estão certos? Como ele pode? Se você, sempre que ele te contraria, você diz, eu não posso acreditar. Você não tem nenhum relacionamento, não é? Se ele não pode contradizer você, se ele não pode dizer que você que está nessa luta com aquela outra pessoa, você acha que está certo, ele não pode chegar lá e dizer, você está errado.
Se ele não pode dizer o teu sonho é um erro, essa tua esperança é falsa, se ele não pode dizer isso, eu sugeri a você que ele não pode, o que significa que você não tem um Deus. Você tem um Deus recortado no papelão, você tem um Deus que você moldou. Na verdade, você não tem um Deus pessoal e não tem relacionamento nenhum com um Deus pessoal verdadeiro. Você é como o Moody, o Harry Moody, naquele paraíso, aquele suposto paraíso depressivo. E nosso mundo é assim, não é? Bonhoeffer, né, que foi assassinado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, pastor, ele disse: se sou eu quem diz onde Deus estará, sempre encontrarei lá um Deus falso. Um Deus que de alguma forma corresponde a mim, é agradável para mim, se encaixa com a minha natureza, é um Deus falso. Por exemplo, o Deus de Bonhoeffer quis que ele morresse, enforcado, pouco antes da Segunda Guerra Mundial acabar, preso por Hitler. E ele morreu bem. Como ele poderia morrer bem se ele não aceitasse um Deus que deixasse ele morrer enforcado? Ele está dizendo: olha, se Deus sempre vai estar onde eu digo que ele vai estar, então quando eu chegar lá, o Deus que eu vou encontrar é um Deus falso. Aqui está a minha pergunta: como você vai ter um relacionamento pessoal com Deus em que você perde o controle, em que sua vontade é contrariada, em que você perde a sua independência, a menos que tenha a Bíblia com a majestade dela, para conhecer o poder de quem são essas palavras, que pode vir dizer a você coisas que você não gosta de ouvir, sobre você, sobre o que você está sentindo. Dizer, como ele disse para Jonas: é razoável a tua ira? Você acha? Como Deus pode dizer isso se você tem o Deus que você conhece não vai contrariar o sentimento que você está sentindo? Como você tem um relacionamento de verdade com um Deus que você define onde ele vai estar, como ele pensa, o que ele pode, o que ele não pode? Deixa-me dizer, o salmista acredita que todas as tuas palavras são verdadeiras, todos os seus mandamentos são verdadeiros. Ele acredita em uma Bíblia infalível. Vá lá ler os Salmos e você vai ver que não tem um relacionamento pessoal íntimo lá entre o salmista e Deus, porque ele não acredita que ela é infalível, mas exatamente porque ela é infalível. E ela está o tempo todo dizendo: por que você está agindo assim? É razoável? É um Deus verdadeiro. Há choro, há conversas, na discussão, a dar e receber. É incrivelmente íntimo os Salmos. É incrivelmente vivo e tem como premissa a ideia de que Deus fala através da sua palavra e que ela é a palavra de Deus, é um estatuto perpétuo. Então você não vê agora que uma Bíblia infalível não é apenas um impedimento ou um problema para o relacionamento íntimo com Deus. É só ela que faz você se relacionar com o verdadeiro Deus, que te contraria, que corta a sua vontade todo o tempo, que diz que você está errado e que você vai mudando. Você vai realmente mudando de um grau de glória para outro grau de glória. E para encerrarmos o segredo, desbloquear o segredo. O que eu quero dizer como segredo? Bem, se você realmente se sentar e ler todo o Salmo 119, você vai começar a se sentir um pouco... você vai começar a sentir um problema que muitos estudiosos sentiram ao longo dos anos. O problema é que a atitude do salmista no Salmo 119 em relação à Bíblia é quase exagerada. Vamos dizer isso com reverência. É quase inadequada. Na verdade, parece quase que ele personifica a Bíblia. Parece quase que ele idolatra a Bíblia. Por exemplo, posso citar apenas alguns dos versos que a gente leu. No verso 24 ele diz assim: os teus estatutos são o meu prazer. E depois ele diz: eles são meus conselheiros. Ele está personificando, você vê? Eles são meu prazer e eles me aconselham. Veja que há um pouco de personificação. Você diz: isso é meio poético.
Tudo bem. Vamos olhar mais. Você vai para o versículo 48 e diz: levanto as minhas mãos para a tua palavra, que eu amo, e medito nos teus decretos. Levanto as mãos para a tua palavra. Agora, o que é isso? Levantar as mãos, nos prostrarmos. Levantarei minhas mãos para a tua palavra. Ele não diz: eu levanto minhas mãos a ti enquanto leio a tua palavra. Ele não diz isso. Mas ele diz: eu levanto minhas mãos para a tua palavra. Isso é adoração. Levantar as mãos, se prostrar, são expressões externas do que está acontecendo dentro de nós. Isso é adoração. Levantar as mãos é um dos verbos hebraicos que descrevem a adoração. Ele está adorando assim a Bíblia. Isso bem que faz você dizer: espere um minuto. Na verdade, aqui está o versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. A palavra original lá é dos ídolos. Ou seja, tudo no qual você deposita confiança que é inútil para dar o que você deposita. Preserve minha vida de acordo com a sua palavra. Na verdade, não significa preserve minha vida como você diz na sua palavra. Essa palavra de acordo significa através da tua palavra, preserve a minha vida. Isso é dito 4 ou 5 vezes no Salmo 119. Salva-me por meio da tua palavra. Que a tua palavra me salve. Agora, é apropriado chamar um texto de um livro de maravilhoso, conselheiro, salvador, objeto de adoração. Não parece ser mais, talvez, o salmista esteja aqui intuindo o que eu e você sabemos com completude. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é maravilhoso, como ele diz que a palavra é conselheiro. Jesus é claro, é o Salvador, porque Jesus é a palavra de Deus. Como é isso? Porque é assim. Então ouça. Por que você fala? Por que eu estou falando aqui esses minutos? Por que usamos palavras? Sejam orais, sejam escritas. Não é? A resposta é que nós estamos tentando nos expressar. Estamos tentando fazer com que as pessoas de fato conheçam nossos desejos. Estamos tentando fazer com que as pessoas de fato conheçam os nossos pensamentos. Elas não podem conhecer nossos pensamentos sem a palavra. Estamos tentando fazer com que as pessoas saibam quem nós somos. Pessoas sempre dizem que as ações falam mais alto do que as palavras. Bem, eu não sei, não é? Mas eu digo, elas são infinitamente mais lentas do que a palavra, os atos, e há um monte de coisa que elas nunca vão dizer. Não é? Os meus atos. Muitas coisas do que eu sou e da minha mente, nunca ninguém vai conhecer olhando simplesmente para mim. É muito difícil passar instruções detalhadas sem palavras. Explique a uma pessoa algo complexo sem palavras, só com atos. As pessoas não entendem, não é? A pior coisa é quando eu estou aqui no culto, no louvor, e alguém lá de cima da galeria do som lá começa a fazer uns sinais para mim assim. Fico pensando, o cara está dando um derrame? Está acontecendo o quê? Tem a menor ideia. Ele acha que está se expressando, mas eu não estou entendendo nada. E eu até preferia que ele não estivesse fazendo aquilo. Está me deixando preocupado. Porque como eu ajo é muito confuso. Provavelmente quem está fazendo o sinal lá está achando que está muito claro. Não é? Mas se ele estivesse falando em japonês, seria mais claro, talvez, do que ele está fazendo. Então é muito difícil dar instruções detalhadas sem palavras. É muito difícil transmitir quem você é sem palavras. Usamos palavras para nos expressar, e expressamos perfeitamente com palavras, adequadamente. É óbvio que o ser humano caído para mentir, mas quando ele quer expressar quem ele é, ele vai ter que usar palavras.
Agora, Deus, não, Deus se expressa perfeitamente de duas maneiras. Em primeiro lugar, você e eu não fazemos isso perfeitamente, é claro. Nós usamos palavras, mesmo assim, a gente usa as palavras erradas. E quantas vezes as pessoas dizem, não sei como explicar isso. Está vendo? Ela tem palavras, ela quer explicar um troço, mas ela não consegue. Quando usamos nossas palavras, nós estamos sempre frustrados, porque quase sempre não conseguimos passar tudo. Talvez isso seja também por exemplo, um dos problemas de quem prega no final de cada sermão. Minhas palavras não passaram exatamente tudo o que... Nós nunca somos completamente capazes de expressar o que está dentro com nossas palavras perfeitamente, certo? Mas Deus, porque Ele é Deus, quando Ele expressou sua palavra como texto, a palavra de Deus como texto é perfeita. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Deus nunca ficou sem saber que palavra usar, ou então a palavra que Ele usou não expressou exatamente o que Ele queria. Mas a palavra de Deus, como texto, não foi suficiente para expressar completamente quem Ele é para o mundo, e o que Ele quer que façamos, e qual é o seu plano. Não só a palavra de Deus tem que vir na forma de texto, tem que vir, mas a palavra de Deus também tem que vir na forma de carne. Há a palavra como texto, mas também tem que haver a palavra como carne. Jesus Cristo, para realmente nós entendermos quem Deus é, Ele é a exata expressão do Deus Pai. E como Ele é a expressão perfeita, Ele é a palavra perfeita, né? Ele é a palavra em carne, perfeita, como a palavra do texto. Aqui está o porquê. Nós vamos voltar ao que dissemos sobre intimidade, para encerrar, tomarmos da Santa Ceia. Nós dissemos que um relacionamento pessoal, você tem que ter a vontade cruzada. Você tem que perder alguma independência. É assim que os casamentos avançam, não é? As amizades. Você tem que perder o controle, parte do controle. Ou você não está num relacionamento pessoal, você está como o Aimud, lá naquele paraíso que ele ficou deprimido, naquele planeta. Bem, quando chegamos à palavra como texto, é assim que nós cruzamos nossa vontade em um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, ela cruza a nossa vontade o tempo todo. Eu estou com um sentimento, começo a olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus, você está errado. Alguém lá, o último cara, a última ideia do humanismo secular sobre um problema da alma, a gente olha e diz, está errado. É assim que nós perdemos nossa independência. É assim que nós perdemos o controle, certo? É assim que nós negamos a nós mesmos. Mas não é assim que Deus perde a independência, como Deus perde o controle. Então espere um minuto, nós acabamos de dizer que se alguém está no relacionamento conosco, essa pessoa não perde o controle, nunca tem a vontade cruzada, nunca perde a independência, então não é uma relação pessoal de verdade, é meio que uma relação de exploração. Bem, então, como no mundo estamos num relacionamento com Deus, Ele cruza a nossa vontade, mas como Ele perde a independência? Como Ele perde o controle? Como é que Ele pode ter um relacionamento pessoal conosco? Aí está a resposta, está na cruz. Eu já disse que alguém já disse, mas então quer dizer que a vontade é cruzada, mas... e Deus, ninguém negou a si mesmo como Deus, como Cristo. Ninguém se esvaziou como Ele. Ninguém obedeceu como Ele obedeceu. Ninguém abraçou a vontade que não era, que precisava ser expressa, contudo faça a tua vontade, não a minha. Ninguém desceu tanto. Seria um absurdo eu dizer que isso acontece comigo, mas Deus, o que Ele fez? Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca negou a si mesmo. A verdade, o que acontece é totalmente o oposto. Do que eu abri mão ao obedecer a Deus? Do lixo perdido que minha vida era? Ele levantou do seu trono e se esvaziou
é uma distância infinita entre Deus e um homem. E ele se tornou um homem. Aí está a resposta, na cruz. Está na palavra feita carne. Se não fosse pelo verbo feito carne, não poderíamos ter um relacionamento pessoal absoluto com Deus. Só com a palavra texto. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, se preparando para ir para a cruz, você lembra o que ele disse? Ele disse assim: Pai, eu não quero fazer isso. Eu não quero que a comunhão que eu tenho contigo por toda a eternidade seja quebrada. Eu sei que tenho que morrer para propiciar todos aqueles que tu me deste. Eu sei que eu tenho que morrer para pagar suas dívidas e para que a minha justiça seja atribuída a eles. Mas eu não quero fazer isso. No entanto, faça a tua vontade. Ou seja, eu não quero fazer isso, eu não quero perder essa comunhão, essa glória infinita que eu tenho contigo por toda a eternidade. Não quero estar debaixo da sua ira. Há algo no cálice que traz uma profunda repulsa, uma repulsa infinita, que é ser feito pecado. Ele é a luz. No entanto, não faça o que eu quero. Não só sua vontade foi cruzada, mas mais. Você não pode perder controle em um relacionamento mais do que quando está pregado numa cruz debaixo da ira de Deus. Os homens crucificavam outros porque o homem estava totalmente sem controle, preso, com pregos, nu, e ele não podia fazer nada para tapar a sua nudez, para se defender. Era a impotência final. Mas quando você está assim, debaixo da ira infinita de Deus, é a impotência final inimaginável. Porque ele perdeu o controle. A maioria das religiões tem a palavra de Deus como um texto, mas nenhuma tem a palavra que se tornou carne. Essa é a única maneira de termos esse relacionamento pessoal para confiar. Por isso ele é o único caminho para o Pai, para o verdadeiro relacionamento com o Pai. Essa é a única maneira de termos isso. Porque eu vi o que ele fez como a palavra em carne, quando ele era o verbo feito carne, ele seguia a palavra que era o texto. Ele diz: não, nem um tio, nem um jota. Ele foi obediente ao Pai. Ele foi obediente à palavra e ele nos salvou sendo obediente. Não faça a minha vontade. Ele foi obediente, Paulo diz em Filipenses 2, até a morte, e morte de cruz. Obediente à palavra de Deus. Você se lembra daquele lugar onde Pedro desembainha a espada no Getsêmani, tentando defender Jesus para ele não ser preso? E o que Jesus disse para Pedro? Eu sou um homem pacífico, Pedro, não vamos resistir. Não, Jesus respondeu assim em Mateus 26, abaixe a sua espada, Pedro. Você não sabe que eu poderia chamar 12 legiões de anjos? Mas como a palavra se cumpriria se eu fizesse isso? Eu posso, mas eu quero cumprir a palavra. Como a palavra do meu Pai vai ser cumprida se eu chamasse 12 legiões de anjos? Ele estava prestes a morrer e todo mundo está correndo com espadas, com tramas, e ele está pensando na palavra, como obedecê-la. Você vê que a Bíblia diz que depois que tudo tinha acontecido, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Todos os momentos, em seu horror infinito, Jesus estava sempre pensando: a Escritura tem que se cumprir. Nenhum jota, nenhum tio. Você e eu só podemos ser salvos porque ele seguiu a palavra de Deus ao pé da letra. Ele tomou o cálice, como a palavra de Deus diz. Ele disse para Pedro: não, eu podia chamar 12 legiões de anjos, mas como a palavra vai se cumprir? Nós só temos justiça porque a lei, a palavra de Deus disse: justo. Ele obedeceu perfeitamente.
ele foi perfeito em toda a obediência. Você e eu só podemos confiar nesse Deus porque Ele realmente perdeu totalmente o controle por nós. E é isso que Hebreus 10 realmente diz assim: quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele disse: tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus, tua lei está no meu coração. Existe um ótimo filme de animação, né, para criança, chamado O Gigante de Ferro. É de 1999. Também a gente pode encontrar por aí, não é? Ou num stream. E ele é baseado num livro. E no final do filme, o Gigante de Ferro, ele vê um míssil nuclear descer, para destruir uma pequena cidade. Então, ele voa para o espaço e com um sorriso no rosto, sabendo o que ele está fazendo, ele deixa o míssil detonar. E ele é destruído para salvar o mundo. E às vezes, olhando essa cena, eu chorei. Alguém poderia pensar assim: é meio constrangedor, chorou com um filme de criança, não é? E a razão pela qual é constrangedor por causa disso, mas isso nos faz lembrar de alguém, não é? E não de um filme infantil. E outro dia eu encostei um post, tirei um post num site, e a pessoa estava dizendo: o Gigante de Ferro voa direto, né, e bate no míssil no céu com um sorriso no rosto. Toda vez que eu assisto isso, eu choro. E eu pensei: caramba, a mesma coisa, não é? Só que ele não estava pensando no que eu estava pensando. Não é? Ele chora pensando em algum tipo de autossacrifício que acaba por nos salvar. Mas eu estava pensando em Cristo. E ele estava cumprindo a vontade do Pai. Você foi salvo porque alguém, Jesus Cristo, obedeceu a lei ao pé da letra. Nenhum tio, nenhum Jota. Você não acha que seria apropriado para ele obedecer a lei ao pé da letra? Como seria se ele dissesse: não, essa parte do cálice, se ele tratasse a palavra de Deus igual o código pirata, igual você quer tratar. Não, essa parte aqui, nesse momento, eu não acho isso adequado. Quando foram prender ele no Getsemane, ele fala assim: não, eu vou chamar as 12 legiões de anjos. Nesse momento eu não estou preparado. Mas ele diz: abaixa a espada, Pedro. Como é que a palavra se cumpriria se eu chamasse anjos para me livrar do que eu tenho que enfrentar? Como a palavra se cumpriria? Você não acha que seria apropriado para ele obedecer então a palavra assim? Você não vê agora, a palavra feita carne é o segredo para a palavra texto. Caso contrário, o texto, a palavra, não pode salvar você. É por isso que nós, quando estamos falando da palavra de Deus, nunca estamos pensando em nos salvarmos através da palavra texto. A palavra está nos levando para outro lugar, não é? Isso é legalismo, a menos que você entenda sobre o que é a palavra, a menos que você entenda que a palavra feita texto é realmente sobre a palavra feita carne. Cada profeta, cada sacerdote, cada rei está apontando para Jesus. Você lê sobre o templo, sobre os sacrifícios, o próprio templo, o sacrifício, é tudo sobre o sacrifício final de Jesus. Você lê sobre os reis, profetas, mas o rei supremo, o profeta supremo, o sacerdote supremo é Cristo. O texto da palavra sobre a palavra carne é o mistério resolvido. Quando você vê apenas a palavra texto e não percebe que é tudo sobre Jesus, a palavra feita carne, então tudo que você faz é legalismo, mesmo quando você está obedecendo coisas que está na palavra texto. Obedecer isso apenas te esmagaria. Mas quando você percebe que a palavra feita texto é na verdade sobre a palavra feita carne, então você de repente percebe que tudo na Bíblia é realmente sobre Ele e o que Ele fez para salvar você, e então Ele se torna a sua própria vida. Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida. Por último, observe os usos no final
Por exemplo, no verso 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Eu coloquei minha esperança em tua palavra. Em seguida, no verso 164, 7 vezes por dia eu te louvo pelas tuas leis justas. Você sabe que ele está falando, isso é disciplina. Ele está dizendo, eu vou ler a tua palavra, eu vou refletir sobre a tua palavra, eu vou deixar a tua palavra me sondar, eu vou entender a tua palavra, eu vou gastar tempo nisso 7 vezes ao dia. Aliás, por exemplo, a ordem beneditina levou isso ao pé da letra, não é? E portanto eles 7 vezes por dia nos mosteiros leem as escrituras e oram por causa desse verso. Mas o 7, claro, é provavelmente o símbolo de completude. O que está realmente tentando dizer Davi aqui é que tem que haver um regime incrível no qual você entende tudo através da palavra de Deus, mantém ela na sua mente, você precisa memorizá-la, você precisa meditar sobre isso, você precisa estudar grandes quantidades disso, você precisa ouvir o que ela está dizendo, você estende as suas mãos para a palavra. Você precisa entender a palavra de Deus. Em segundo lugar, veja o versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz, dá entendimento aos simples. A gente vai falar sobre isso outro dia, sobre meditação, talvez hoje à noite. A revelação, o desdobramento significa a palavra de Deus fazendo isso. Então, por sermos simples, aqui não está falando simples no sentido bom, não é? Por sermos, não sermos profundos, por sermos obtusos. Quando você lê a palavra de Deus, você não deve esperar entender o significado correto imediatamente, não é? Ele se desenrola, ele se expande. Nós somos muito estúpidos para entender rapidamente. A palavra de Deus é profunda e nossas mentes são superficiais. Portanto, você precisa gastar muito tempo pensando, refletindo, ponderando, discutindo repetidamente, saboreando, provando, analisando o que Deus disse, orando pela habitação do Espírito, para ver a luz. Eu nunca vou esquecer que anos atrás, quando alguém disse sobre você pegar um texto, e a pessoa deu o texto, e disse, nos próximos 30 minutos, pense 50 coisas sobre o texto. E o texto era, venham, sigam-me, disse Jesus, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou então, igual a gente fez na sexta-feira, um verso, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a pessoa disse, eu quero que você gaste 30 minutos, eu não quero que você pense depois de 10 minutos que você descobriu. Eu quero que você gaste todo o tempo, porque eu estou pedindo 50 coisas que você veja nisso. E depois de um tempo você pensa, eu já li isso, eu já vi tudo que é para ver, mas quando você continua, você percebe que as grandes coisas que você descobriu no texto não foram nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Não é? Depois de refletir, depois de muito tempo sobre aquilo, é que você começa a comparar aquilo com todas as coisas na sua alma, com o que Deus disse, e começa a fluir grandes coisas. Certa vez eu estava com um problema, então eu não podia sair, não podia fazer nada, e então eu li um livro sobre a ressurreição de Cristo, tão profundo, que eu pensei, eu não conhecia sobre a ressurreição de Cristo, mas eu achava que conhecia e criei tudo, mas porque a minha vasilha, onde colocou as verdades sobre a ressurreição, era muito pequena. E depois daquele tempo que eu tive que me dediquei àquilo por causa de uma coisa que me impedia de fazer outras coisas, aquilo se expandiu. Então, o que acontece quando você chega ao local onde todas as suas vasilhas estão cheias? É porque às vezes a tua vasilha só tem 1 litro, e daqui a um tempo você vai perceber que você, ao ir à palavra de Deus assim, a tua vasilha vai ter 5 litros, e aquilo que você cria era pequeno, cresce. A palavra de Deus me levou a um novo lugar, e é preciso trabalho, é preciso tempo, é preciso
estar diante da palavra de Deus, sabendo que toda a minha salvação fluiu da palavra encarnada. Agora, quando eu vejo ele demonstrando seu amor ao Pai, obedecendo, o que enche o meu coração é o que o salmista diz: eu amo te obedecer. É óbvio que o salmista nunca obedeceu perfeitamente. Só a palavra feita carne fez. Nós nunca vamos para essas disciplinas achando que vamos realmente ganhar a salvação, o amor de Deus ou mais. Se fizermos isso, não importa o quão certo estejamos caminhando, é puro legalismo. Mas quando a gente vê que a palavra carne perdeu o controle, cumpriu a palavra, ficou debaixo da ira de Deus, foi mais obediente do que qualquer um de nós jamais será, se esvaziou mais do que qualquer um de nós, negou a si mesmo mais do que qualquer um de nós vai se negar. Nós olhamos para ele como lindo. Nós vemos que nossa salvação está toda ali. Nós falamos como Paulo: não a justiça que vem da lei, mas a justiça que vem de Cristo. E quando o nosso coração se enche dessa doçura, nós pensamos como Cristo honrou o Pai. Ele honrou obedecendo. Então tudo que nós queremos é obedecê-lo, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos pela palavra feita carne. Agora nós olhamos para essa palavra texto, olhamos ela por sua majestade, por seu poder, com um segredo. Então nós mudamos, nossas crenças começam a transformar em caráter, nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. Essa é uma disciplina espiritual. Se você não vê a palavra de Deus assim, você não pode ter nem liberdade, nem comunhão com Deus. E esse é o grande perigo, não só da nossa cultura, mas da igreja dos nossos dias. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos por esta manhã.